Imicast. Então vamos lá, voltando para sua história. Você falou que você estava sofrendo muito com essa questão de não ter referências aqui e tudo mais, e ficou muito tempo em casa. Quando que a chavinha ligou e falou assim, meu, Canadá é... Olha, toda vez era engraçado, toda vez que eu ia pro Brasil, a gente ia todo final de ano passar Natal lá, praticamente. E aí, toda vez eu voltava chorando. Assim, era muito difícil pra mim voltar. E aí, teve uma vez que eu fui, meu ex-marido estava também, e aí a gente tinha comprado um terreno em Governador Valadares pra construir um prédio. E aí eu peguei e falei pra ele, falei assim: "Olha, eu só volto pro Canadá se você me prometer que daqui a 1 ano a gente volta pro Brasil, eu não aguento mais". Na O meu ex-sogro tinha falecido, nisso o meu ex-marido ficou bem perdido, tipo, se culpando de ter estado tão longe e enfim, bate, né, aquela crise existencial, é normal. E eu estava certa, eu falei assim: "Não, eu tinha, por exemplo, casa, financeiramente falando, a gente estava muito bem aqui". Então eu falei assim: "Não, vamos vender tudo, a gente leva esse dinheiro para o Brasil e a gente começa a vida lá". E aí eu falei assim: "Eu vou abrir um negócio que, né, eu não me via aqui, encaixada em alguma coisa profissionalmente Nada te falando, prendia aqui. nada me prendia e nada me enchia os olhos aqui". Então assim: "Ah, você podia fazer o curso de real estate que é para vender casas e tal, que rende bem, né, enfim". Ah, não. Aí você olha, sabe assim, eu não tinha motivação, Motivada, né? nada. E trabalhava em empresas canadenses aqui, eu achava tudo muito parado, tudo muito, eu falei assim: "Gente, pelo amor de Deus, ninguém fala com ninguém, ninguém interage, ninguém brinca, ninguém ri". É. E isso só foi me deixando cada vez mais confusa e falando assim: "Não, gente, não consigo". Aí já não tinha aquela vontade mais, começou assim: "Não, você já não vê beleza em nada, né". E aí fiz ele prometer e aí foi isso. E aí você esquece desse momento, acho que aconteceu com você esquece o quanto o Canadá é bom, né? Sim. Você para de admirar a Você fica segurança, cega. você para de admirar Você fica outras cega. coisas. É uma coisa assim, ninguém ia tirar isso da minha cabeça, como ninguém tirou. Todo mundo achava que eu era uma louca de estar voltando pro Brasil, né. O pessoal lá no Brasil, quando eu falava, falou assim: "Não, estamos fora há muitos anos, voltei, morava no Canadá". Fazendo aqui? Tipo assim. E a coisa Ainda mais em Governador Valadares. Você estava morando lá? Não, eu fui morar Que é eu uma fui das morar em cidades mais Vila exportadoras Velha, de brasileiro do Brasil, cara. não é Impressionante. que estavam começando a cortar lá O aquela pessoal já história? sabia, tava tendo uns esquemas lá de coiote e tal. Sim, até muito pra você tirar o passaporte, o Isso que eu ia falar, visto, eles não tiravam falando que era de Valadares, porque já era. É Exatamente. isso que eu ia Exatamente. perguntar. Era bem comum. Porque eu fiquei imaginando, se ela tivesse ido morar em Governador Valadares, você falou que vocês compraram um A gente terreno lá. comprou, mas Eu não falei, fomos. meu amigo, o pessoal ia matar ela lá. Não, ia com linchar ela. certeza. Tipo, a louca, né? Se fazendo o caminho oposto. Eu fui morar em Vila Velha, em Espírito Santo. Certo. Muito engraçado que assim, eu cresci, igual eu falei, sou do interior, tipo, cresci no interior, então assim, nunca fui fã de praia. E aí meu ex-marido falou que pra São Paulo ele não ia voltar, né? Eu cheguei a olhar, a gente chegou a olhar, comprar um terreno, coisas assim. E é aquele negócio, eu queria muito viver aquilo que eu por um tempo não vivi. Então pra mim, a minha questão era, eu queria ir pra São Paulo, eu queria que meus filhos estudassem no Marista, no Arco de Cesano, que foi onde que eu estudei, eu queria estar perto, eu queria viver aquele pulo que eu dei. Uhum. E aí eu vi que São Paulo é meio fora em termos matemáticos, vamos dizer assim, é meio desnecessário. E aí, mas minha mãe chegou aí na lista meus filhos ficaram em lista de espera não tinha vaga. Eu falei assim, gente, como assim? Não tem vaga na escola, no Arco de Cesano, mas aí acho que é porque era ex-aluna, e você tinha aquelas coisas, né? Não, você aqui. Tem sempre uma facilidadezinha, Mas enfim, a gente foi pra Vila Velha, a gente voltou pra Vila Velha, porque ele ia muito, ele é de perto de divisa, né, do Espírito Santo com Minas, então ele ia muito, Praia de Mineiro, né? E aí ele falou assim: "Não, se for, a gente vai pra Vila Velha". Eu fui de férias pra Vila Velha, pra pelo menos saber que existia, realmente existia, não era loucura, porque eu falo que, aliás, é um lugar maravilhoso, que devia ser muito mais explorado, porque na escola, o que a gente aprende?
Temos São Paulo, tem Rio. Rio. E por acaso o Espírito Santo. Aham. Tipo, a gente não ouve falar nada, né? A capital é Vitória. O que você sabe Exatamente. do Espírito Santo? A capital é Vitória. O jeito que ensinam a gente na escola no Brasil é tipo, o estado que tem menos projeção dentro do Sudeste. Mas é verdade. Nem As disso pessoas- eu sabia. não, é Nem- verdade. Nem disso. Eles falam, regiões do Sudeste, Minas é bom nisso, o Rio é bom nisso, São Paulo é bom nisso. E tem Espírito Santo, Uhum. entendeu? Ah, é? Então, mas É. assim, agora tem a questão do petróleo lá, tudo. Mas quando a gente Sim. estudava, eu acho que a gente tem mais ou menos a mesma idade. Sim. Era um outro enfoque. Era um outro Entendi. enfoque. Super. Então, É. assim, e era engraçado porque quando eu cheguei em São Paulo, os amigos de amigos meus falaram: ah, não, eu voltei do Brasil. Ah, você é louca, você é assim. Ah, você vai ficar aqui? Não, vou pra Vila Velha. Hã? Ô, Ju, você já tinha os seus 2 filhos aí ou é só um? Já tinha os dois. Eles eram pequenininhos. O mais velho tava no French Immersion aqui. Pra quem não sabe, é uma escola que você tem 80% do francês e 20% em inglês. E depois, acho que quando era no grade 1 ou 2, ficava 50-50, Uhum. inglês e francês. Eu Então ia eles. perguntar, porque assim, geralmente aqui na Parceira a gente pergunta como é que foi a adaptação dos brasileiros que chegaram aqui para na escola. E como é que foi a adaptação de um canadense lá na Pois escola é, foi brasileira? super legal. Eu falo que assim, eu me apaixonei por Vila Velha, assim, acho um lugar Vila Velha ali, o Espírito Santo eu acho que é muito igual Toronto, tem muito para crescer, muito, muito, muito. É um lugar assim, você vai das montanhas pra praia, praias lindas, água gelada, mas Aham. é o único defeito. Mas o pessoal lá, eles fazem questão de manter, eles não tem aquela coisa de querer crescer turisticamente falando e tal, mas enfim. Fui pra lá e aí meus filhos, o meu mais velho, ele sofreu porque assim, há um ano antes de eu mudar, eu falo que ele nasceu paulista. Porque ele ia pra São Paulo, assim, ele queria ficar em São Paulo. Ele fazia questão de ficar em São Paulo. E eu lembro que quando a gente voltou, ele falou assim: não, mas ano que vem então a gente tem que voltar pra cá e tal. E ele era pequeno, eu falei assim: não, a gente tem que voltar pra pegar o cachorro. Pô, a gente deixou o cachorro lá, né? Tipo, Pode. e tal, Quase que não sei uma o quê. negociação com ele, pra ele E querer ele, voltar. assim, juro, a gente fala, eu tenho fotos dele pequenininho, a gente falava que ia pro Brasil, ele já começava a arrumar a mala dele, Uhum. nada ansioso que nem a mãe dele, imagina. E assim, pronto com as malas, e ele queria. E ele sempre gostou de explorar. Então a gente acabava indo pra muito restaurante em São Paulo. E então ele queria experimentar, ele queria ver, ele achava aquilo assim o máximo. Até porque aqui eu não estava vivendo a vida daqui, então ele não tinha aquela tá. experiência Pra que ele podia ter. lógico. Então ele via seu olho brilhar ele em tava São iludido Paulo, igual a mãe ele fala dele, assim, coitada. Tadinho. Influência total. E assim, quer queira que não, ele tinha os primos, coisa que aqui ele não tinha. Então, os amiguinhos dele chegavam de final de semana, eu fui pra casa da minha avó, fui não sei o quê. E ele vinha pra mim e falava assim: Poxa vida. mãe, por que eu não posso ir pra casa da minha avó? Então, assim, isso foi, sabe? Eu me apegava a isso pra fazer a loucura que eu queria fazer de ir embora. Então, assim, Entendi. aí, enfim, a gente foi pra Vila Velha. E aí, nesse um ano entre o que a gente combinou e eu fui, o meu mais velho se enturmou muito bem aqui. Então, ele tava no futebol, igual eu falei, ele tinha uma escolinha muito boa de futebol. E aí o pessoal ficou mais próximo, aí começaram as viagens, ele jogava fora, ele jogava nos Estados Unidos, tinham viagens planejadas pra Europa, É o enfim. sangue brasileiro, né? No futebol, né? Super, desde pequenininho. E aí foi difícil, ele chorou muito. E eu confesso que eu fui bem egoísta, fechei os olhos e falei assim: eu não vou ver, eu vou, minhas malas estão prontas, eu vou. Uhum. Eu tava super decidida. Cheguei lá, eu lembro de vezes que eu tava na varanda assim do apartamento e falei assim: o que eu tô fazendo aqui? Puta que lá. A gente só é feliz onde a gente não tá, né? Fala a verdade. A gente só é feliz onde a gente não tá. Assim, gente, que loucura. Só que aí vem aquele orgulho, eu sou leonina. Tá ótimo. Exato. Era o que eu queria. Na hora já apaga aquela sensação de arrependimento. Assim, não. Vou dar o braço torcer da minha mãe que veio falando que era loucura desde quando eu decidi que eu ia embora e chegar e falar assim: Isso mãe. foi muito. Depois de quanto tempo que você tava pensando desse jeito assim? Não, só no começo. Depois eu fiquei 2 anos e meio, voltei porque os planos que a gente fez não deu certo, a construção, a gente tomou um calote, aí não deu certo, aí Nossa. começou não sei o que, nananã. Meu ex-marido, na época que era pra ele ter vendido, desfeito das coisas aqui, não desfez, ficou com medo. Eu ia abrir um negócio lá, uma cafeteria, não deu certo. E, enfim, foi um monte de coisas. Foi enrolando, né? Até você se adaptar e você querer fazer alguma coisa. Cheguei em reuniões lá.
conheci uma família de lá que é dona de um supermercado. Então, assim, começou a encaixar, que você, olha, consigo te encaixar aqui, aquelas coisas de Uhum. conhecimento. Só que aí o meu ex-marido estava aqui. Então, ele ia pro Brasil, eu vinha pra cá com as crianças. E aí eu falei assim, não, eu preciso decidir. Ou ele vem pro Brasil, ou eu volto pro Canadá. Pera lá, você foi pro Brasil sozinha, tipo, com os Fui filhos? só eu e meus filhos. Ah, Ele e ele ia ficou aqui. Ah, ele ia depois. depois. Ele ia depois. Aí as coisas não começaram a não dar certo lá. E aí ele ficou com medo. E eu tava assim, daqui ninguém me tira. Eu tô aqui dentro. Que eu falava assim, eu tô dentro do Enraizou. Brasil. Pra eu chegar do Espírito Santo pra São Paulo é assim. Me Aham. tirou do Canadá, agora aqui, Agora. aqui pra Que me não é tirar daqui. verdade, né, Ju? Porque a sensação que me dá é que você continua um avião de distância ou 5, 6 horas de carro. Não é tão Sim, fácil, não né? é tão fácil, mas eu tava dentro do Brasil. Então, mas a gente tem essa Todo mundo ideia fala a minha errada. língua. É que nem, Sou brasileira. é que nem a Exato. gente, eu e a Tá, a gente conversa muito com isso. Só abrindo parênteses rapidinho. A gente fala assim, pô, se a gente voltasse pro Brasil, a gente ia morar onde? Ah, putz, São Paulo é meio bagunçado, não sei o quê. Pô, o Sul pode ser legal, mas não resolve o nosso problema, porque a gente continua um avião de distância. Mas eu digo assim, a minha família é muito pequena. Uhum. Então, meu irmão já mora fora do Brasil também. E eu ia pra São Paulo, tinha meu pai, a esposa dele, que ele casou de novo, e minha mãe. Meus avós já estavam falecidos. Aliás, quando eu cheguei pra morar no Brasil, meu avô faleceu. Que Nossa. realmente pra mim… E foi tão engraçado que, tipo, por mais que era um momento de dor, me fez tão bem estar ali presente naquele momento com a minha Você família. teve o closure, né? Exatamente, que assim, era um momento super triste e eu tava super feliz de poder viver aquilo, de poder Uhum. abraçar o meu pai, de poder abraçar minha tia, de poder sentir essa dor junto com alguém. Porque aqui, se eu chegar e falar assim, ai, meu avô faleceu, poxa, meus pêsames e tal. Só que não te afeta emocionalmente Não, é falando, verdade. porque você nem conhece. Então Uhum. ali eu senti aquilo. Então isso aí foi uma das coisas que eu falei assim, nossa, ainda bem que eu vim, entendeu? E eu tinha um carinho muito grande pelo meu avô. Então, assim, foi muito importante pra mim isso. E aí, enfim, tava em Vila Velha. E pros meninos eram tudo novidade. Eles estavam, como eles eram menores, eu não vou lembrar ao certo a idade. O Cauã, ele devia 6 anos, porque ele ia pra primeira série. E o Leozinho pulou pra quinta série. Ele tinha começado a fazer a quarta série aqui, chegou lá e pulou pra quinta série. Certo. E aí, eles não estavam… Aqui eles estavam começando aqui, porque aqui é mais difícil. O Espírito Santo é muito parecido com Toronto, né? A Certo. Vila Velha, Vitória. O pessoal lá de pequenininho, cada um mais na sua. Eles são bem, assim, tradicionais com o pessoal de lá e tal, que não sei o quê. Certo. Tanto é que os amigos que eu fiz lá eram de fora. Uma é carioca, outra de Belo Eles são Horizonte. mais grupo fechado, você Super, disse. super. Entendi. E aqui é isso também. Então, quando meus filhos eram pequenos, era aquele negócio, um playdate. Então, a gente ia, por exemplo, no McDonald's, que tinha um brinquedinho, eles brincavam ali. Mas não tinha aquele negócio de deixar na casa. Tava começando a ter, então fica aí. Aí aquele Entendi. negócio, né, canadense. Você deixa aqui às 4, vem buscar às 6. E assim é. E é assim, entendeu? Então, assim, eles não tinham essa proximidade, a não ser com os vizinhos. A gente tinha uns vizinhos que eram uruguaios. E a gente não tinha nem cerca atrás, assim, porque as crianças passavam por trás. Aí depois eles tinham piscina e os amigos dos meus filhos iam pra piscina deles. Era, tipo assim, Legal. super Aham. próximos. Então eles não tinham esse hábito de estar com as outras crianças, de descer, de brincar na rua, por mais que fosse seguro, que eles ainda eram pequenos. Então eles não podiam, né, Uhum. brincar ali solto. A não ser nesse último ano. Assim, acabou comigo, foi esse último ano de quando eu decidi ir e fui. Esse último ano foi quando eles brincaram aos montes na rua, conheceu todo mundo aqui. Enfim, fomos. Aí a gente tava morando num prédio, com condomínio, com piscina, aquelas prédios de Brasil, com piscina, com quadra, com academia, com blá, 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 blá. Então, pra eles, eu falei assim, olha, filhos, você vai poder brincar, né? Tipo assim, eu tinha que fazer… Eu tinha que… Lógico, fazer o meio de fazer valer campo a pena. ali, né? Fazer o meio de campo ali. Você vai poder jogar bola 24 horas, tem um campo de futebol e tal, que não sei o que, enfim. Aí, óbvio que no começo foi difícil pra eles, principalmente porque o pai estava aqui, então assim, né, foi um ajuste ali, mas minha mãe estava lá dando muito suporte. A gente tinha uma moça que ajudava a gente em casa, que é um amor de pessoa, a Lu, que me ajudava demais. A sua mãe chegou aí pra lá pra ficar com vocês, foi isso? Ela não chega, ela estava vendo se eu realmente fosse ficar lá, ela compraria um lugar pra ela, venderia Certo. em São Paulo e mudaria pra lá, porque ela é aposentada.
não tem ninguém, não tem pai, não tem mãe Você falou vivos, com nem o nada. seu irmão morando fora. Então você morando Exatamente. fora, meio que eu imagino que nada prendia ela em São Paulo. Exato, e ela é professora, Uhum. então os meus filhos iam precisar de bastante ajuda com escola e tal. Exato, Então, assim, era um exato. jeito que tinha dela viver aquilo, tipo, entre vó e neto, que ela não tava tendo, e os Uhum. meus filhos viverem isso. Enfim, aí tinha a Lu, porque como eu tava sozinha, a Lu me ajudava muito, era moça que trabalhava em casa. E assim, cuidava dos meus filhos como se fossem filhos dela, porque eu matriculei eles em tudo. Eles faziam todos os tipos de esporte, eles faziam tudo que era possível imaginar. Tipo assim, eu queria que eles. Eu cresci assim e eu queria que eles tivessem essa exposição. Então, só que eu era uma pessoa só, então a Lu levava. Eu morava num prédio de esquina, Bodytech era do lado da academia, e tinha tudo ali para as crianças. Então, Uhum. ela levava um para natação, eu ia para futebol, que eles fizeram escolinha de futebol. Ele tava no Flamenguinho e no Zico. E então era o tempo todo atividade. E aí, me acostumei rapidinho. Nossa, porque eu falava assim, gente, eu tinha o meu cachorro, eu passeava com o cachorro, você dava uma volta no quarteirão, você conversava com muita gente, você fazia amizade com todo mundo, e isso me trouxe muita vida, assim, sabe? Certo. E aí, por ser uma cidade pequena, eles estavam estudando à tarde e coincidiu dos amigos do meu filho mais velho, os irmãozinhos estavam com o meu mais novo. Ah, Então, entendi. assim, e por ser uma cidade pequena, o pessoal que você encontrava aqui na Bodytech era o pessoal que estudava no Marista, que era o pessoal que ia pro Zico. Uhum. Então, era assim, ficou um turma. Então, como eu falei, como o pessoal de Vila Velha é muito fechado, o pessoal que eu fiz amizade era o pessoal que também não tinha família. Então, uma dependia da outra. Então, assim, era uma buscava na escola as crianças, a outra já encontrava ali no Zico com uma marmita, com um lanche, a outra levava para a Bodytech, passava, levava todo mundo. Então, a gente tinha muita ajuda disso, assim, sabe? E isso, para mim, era o que eu não tinha aqui. Então, eu me realizei, assim, de uma forma absurda. Eu falo que foi uma das melhores experiências que eu podia dar para os meus filhos. Para mim, para minha sanidade mental, assim, foi Você tava perfeita. precisando disso. Tava muito. Passar esse tempo, dar um cool off, né? Foi muito importante para mim. Eles aprenderam, quer queira, quer não. Hoje, eles sempre falaram português dentro de casa, mas o meu mais velho, eu falo que ele mostrou, brinco com ele, assim, uma criança super inteligente, porque ele fez 1 mês de quarta série aqui, chegou lá numa escola particular, que é muito mais intensa e puxada, e falando tudo em português, então ele tinha que pensar o cálculo dele tinha que ser da matemática em português, não mais em inglês, ele tinha que estudar coisa que ele nunca estudou, né? E vem cá aí pra escrever, como é que ele fazia? Então, porque aqui, né, não sei se vocês sabem, mas não é letra cursiva, né? É. E aí ele pegou super fácil, por Não, eu digo incrível que assim, pareça. as regras Caramba. gramaticais, Não, tal. porque a uma minha coisa é você preocupação. aprender a falar português, outra coisa é aprender a escrever português. Isso. Mas ele era muito esforçado. Então, assim, tá. quando a gente ia de férias, ele lia as placas. Minha mãe professora, achava isso o máximo. O meu mais novo, que tinha um pouquinho mais de dificuldade com 2 línguas, ele voltou para a primeira série. Então, ele ia ser alfabetizado, então foi tranquilo. Tá. Ele começou do zero. Ele começou do zero, o outro, né? Mas aí, o que acontece? O mais velho, ele tinha dificuldade, por exemplo, letra cursiva, porque ele não entendia letra cursiva, né? Aqui é letra de forma. Nem sei porque existe, mas... E Tô aí, brincando. e As eu professoras lembro. choram agora no vídeo aqui. Mas aqui a gente vai escrever no college lá, o professor gosta, certinho. Aí, assim, o que acontece? Obviamente, o colégio tinha uma assistência para isso, porque, né, não pode chegar lá e jogar e tal. E eu lembro que nos primeiros dias de aula, uma professora que ele teve, chegou e aquele nosso jeito de falar que emenda tudo, né? A gente fala muito rápido, tudo isso, não sei o quê. Ela falou assim que ele ficou olhando. Caramba. O que ela tá falando? Então, assim. Ele tinha aula de inglês também lá? Não? Tinha, aí era a parte engraçada, né? Que ele falou assim, mãe, really? Tipo, que falava assim, this is. Aí ele falou assim, verbo to be. Joga assim, no negativo agora. então assim.
E ao- brasileiro falando inglês, o sotaque, né? Super pra quem não difícil. ouve. Ele ia falar assim, isso aí não é É. inglês não, isso aí que estão É. falando. Aí. O primo dele, né? A gente fala, tipo, iPhone, né? iPad. E eles chegavam lá de férias, era iPad. Aí todo mundo achava o máximo. E não era, óbvio, Não se era, esnobarem, né? lógico. Eles tiram sarro Óbvio. de mim até hoje. Mas, assim, era muito engraçado, porque é iPad, né? Não, mas é no Brasil. Tem um i no Cara, final. Sabe o que Isso, isso é me verdade. lembra? Aquela história É. da Sabrina Sato, Ah. quando o Justin Bieber foi pro Brasil. Nossa. E aí ela falava assim, oi, Justin. Ele fala assim, Justin. 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 É, E ele ela foi fala, muito Justin. Ele, Justin. Porque ele já não é dos 10 mais simpáticos, Simpáticos vamos dizer assim. Mundo, né? E a E gente pegou com aquele justo jeito- quem, né? Ela que é. Exatamente. E a gente, a brasileira, Estava nada, tudo, tipo, cara. ela é 100% É. brasileira. É né? muito, Isso, é muito isso. bacana isso. Mas é bem isso. Então, aí, por exemplo, na aula de inglês, ele achava ridículo, ele se sentia um kindergarten, tipo, na quinta É. série, era E não ridículo. podia fazer ele pular as aulas de inglês, assim. Ah, eu que deixasse ele lá, eu sou dessas, pelo amor de Deus. pra ele se integrar Ia também. acabar Mas com a era cola dos legal. caras, os caras iam pedir cola pra ele, ia foder o esquema da galera lá. Não, e o velho. mais legal é que, assim, o pessoal, pra autoestima dele foi bacana, porque o pessoal falava assim, ela colocava um vídeo em inglês, pra ele, o vídeo em inglês, ele assiste aqui É. normal, né? E o pessoal falava assim, você tá entendendo? Ele assim, Como tipo, assim? uhum. Não tô entendendo. Vocês não estão entendendo? Sabe? E ele chegava em casa assustado, ele falou assim, mãe, mas eles estão perguntando se eu tô entendendo, mas eu entendi tudo, tipo, por que eles não... Sabe assim, era muito engraçado. Legal. E ao mesmo tempo, pra autoestima, ele é super... Hoje melhorou bem, o mais velho, super tímido, nada a ver com a mãe dele. E calado, assim, mais quietão. E o mais novo é o oposto. Mais Ele escolar. já chega... Demais. Eu falo É. que ele é o brasileiro, assim, nato. Porque ele já chegou na primeira série, falando que ele falava inglês, ele falava francês e italiano, porque onde a gente mora é um bairro italiano e Aham. tem aulas de italiano. Uhum. E assim, aí o pessoal, nossa, que legal, ele fala já É. todas essas línguas. Eu falo assim, gente, fala não. Veja bem, não é bem assim, não é bem exato, assim. Mas você não quer desmerecer seu filho, né? Lógico. Aí, tipo assim, o que Tadinho, você tá fala? fazendo meio de campozinho dele ali, a Pois mãe vai é. falar assim, não é bem assim, É as não. influências, né, as ferramentas deles. Cortar a asinha dele, Cortar a asinha tadinho. agora. Pô, agora que ele tá começando a ficar famoso na escola, pô. Exato. Então, assim, pra eles, depois disso tudo, foi uma experiência muito boa. Tanto é que hoje eles têm um carinho muito grande. Vira e mexe, eles falam assim, nossa, a tia Lu faz falta. Não faz, eu sei que faz muita falta. Tem um monte de coisa Vou que faz importar a tia falta. Lu aí, vou importar a tia Lu. Isso. E assim, eles receberam esse carinho, assim, sabe? Então, ficou bem marcado na vida deles, as pessoas que a gente fez amizade lá. Eles dormiam na casa delas, que eu falava assim, gente, pelo amor de Deus, posso ver meus filhos? Tipo, tem 3 dias que eu não vejo Que eu meus não vejo. filhos. Então, assim, e praia, piscina o tempo todo, quadra, ali é calor o ano todo. Então, assim, eles viveram muito isso. Foi uma experiência muito boa para eles. Eles têm esse carinho muito grande. Eu queria que eles vivessem a cultura dos pais. Então, assim, eles poderem falar, poderem julgar se é melhor, se é pior, enfim. O que tem de bom, o que tem de ruim. Tanto é que o mais velho agora, ele fala que ele vai com os amigos dele fazer mochilão. Eles vão pro Brasil. Fala assim, vai, filho, só não esquece que assim, continua ladeira abaixo. O Brasil de 10 anos atrás não é o mesmo Brasil de agora. Exato. Não, exatamente. Então, assim, e para eles foi a experiência de amadurecer, de crescer, por exemplo, no futebol, ele chegou lá no futebol, ele tinha uma escolinha super bacana aqui, só que ele chegou, eles não têm atitude. Então, assim, eles tinham um campeonato nos Estados Unidos, gente, os americanos passavam por cima deles. Só faltava eles falarem assim, I'm sorry. Eu falei assim, cara, vai lá e pumba de volta, você tá sendo massacrado, tipo, se mostra que você, né? Não podia. Eu falei assim, então tá bom. E chegou lá no Brasil, é diferente. Então, assim, primeira aula dele, o mais velho, tadinho. Primeira aula dele, o técnico já gritava com criança, né? Fez coisa errada, já grita. E ele ficava Faz olhando, futebol, tipo assim, meu só amigo. faltou chorar, sabe? É. Tipo assim, eu falei assim, pelo amor de Deus, não vai me chorar aqui, né? Senão... O professor de escolinha lá fala assim, você é burro, você é burro. Super agressivo. E ele ficou... E foi muito legal, porque
E tanto é que ele era super querido pelos técnicos, porque ele não era respondão, mudou, só pra deixar isso claro. Mas tá gravado, registrado. Mas ele não respondia, tipo assim, se o cara falasse pra ele fazer, ele fazia mesmo, porque pra ele não. Foi me dado uma ordem, eu tenho que cumprir. Claro. Então ele se destacou bastante ali. E que era uma coisa que ele gostava. E quando a gente voltou, eu tive problema aqui, porque ele brigava com todo mundo, né? Nossa. Porque, ele brigava com os juízes, eles enfrentavam. E falou assim: ai meu Deus do céu, começou. Eu falei assim: filho, a gente tem que voltar, desce. Agora você diminui, você subiu, agora você menos. Essa fase que a criança tá construindo a personalidade dela, e ele passou essa fase um pouco no Brasil, um pouco aqui e tal, ele encontrar a medida do até onde Super ele pode ir deve ser difícil, muito difícil super mesmo. difícil. Só que ao mesmo tempo é aquele negócio. Ele aprendeu muito, até mesmo aprender que não deve ser assim de repente, mas assim, tanto é que aí ele voltou, ele, tipo assim, o juiz fazia alguma coisa, ele ia lá e questionava. E igual eu falei assim, gente, ele tá questionando, ele quer saber o porquê, a louca, né? Não, talvez do modo errado, não precisava ser tão assim. Mas ele tem o direito de questionar, não pode simplesmente o cara fez, então, desculpa. Não, tipo, o cara apitou errado, você vai lá e, pô, tá errado. Uhum. Então, assim, ele encontrar esse meio termo, óbvio, tanto no Brasil pra não ser o bobão da turma e voltar aqui e não ser o agressivo da turma, ele teve que dar uma rebolada aí, mas Ô, Ju, mas qual que foi esse momento de pensar e falar assim, o Brasil já não é mais pra mim mais e eu tô sentindo falta do Canadá? por Qual que foi conta esse do meu momento? ex-marido, porque senão eu estaria lá. Eu não teria voltado. Você Ele não teria voltado? não. Aí ele que deu o checkmate em você, falou assim, Não, na Canadá agora, realidade pode voltar? porque aí assim, as coisas igual eu falei, as coisas que a gente investiu lá não deram certo. Ele teve uns problemas aqui, ele meio que surtou da forma dele, e aí ele não conseguiu segurar a onda aqui sozinho também. Então, a gente já não tinha mais dinheiro, a gente tinha só a casa, a gente tinha vendido o apartamento, a gente tinha aqui pra investir no Brasil. E aí, eu falei assim: "Não, então, como eu sempre fui muito família, né, de querer a minha família", eu falei assim: "Não, então vamos voltar, a gente vai ter que voltar". Os meninos estavam super animados, não foi Em voltar? problema voltar, É. não foi problema voltar, porque o pai estava aqui, a casa deles estavam aqui, a gente não tinha desfeito, a gente morava numa casa bem legal. Então, pra eles era tudo novidade, sabe, Uhum. então foi gostoso essa volta pro Canadá. Eu vim de mente aberta, eu estava disposta a voltar, falei assim: "Não, agora Você já eu tinha tido o coloquei o seu cool tic-teco off. no lugar", falei assim: "Posso voltar", mas já voltei com aquela coisa assim: "Eu vou ter que trabalhar, eu preciso Você trabalhar". ficou quantos anos no Brasil? 2 anos e meio quase. 2 anos e meio de férias intensiva, assim. Nossa, as melhores. É. Aprendi muito, aprendi muito. Eu falo que assim, eu me reencontrei, eu estava muito perdida aqui. Não tenho direito de julgar ninguém, mas eu sou hoje, assim, pela minha experiência, eu não sou a favor, não vou dizer que é contra, que fica meio, eu não sou muito a favor de quem deixa tudo pra viver por uma pessoa, por uma coisa, porque Tá. eu me anulei muito. Então, assim, eu me perdi e eu tive que, vamos dizer, dar uns passos pra trás, porque eu tive que voltar pro Brasil pra me reencontrar e ver, putz, eu tenho tudo isso acontecendo, Quando é que você vai pensar isso na vida, parceiro? Preciso ir pro Brasil pra me reencontrar no Canadá de novo. Olha, Não cara, é muito o engraçado negócio não isso. tem lógica, né? então, eu acho que é uma coisa que a vida te leva, né? Porque a gente voltou pro Brasil, quando meu sogro faleceu, a gente voltou pro Brasil e aí eu falei pra Tamires, eu falei assim: "Olha, amor, o que você decidir, tá decidido. Porque quem sou eu pra medir a dor que ela tava Sim, sentindo?". É. sim. E a gente foi ficando, a gente ficou 4 meses lá no Você Brasil. passa a viver de novo, né? Então, porque quando passa o primeiro mês, todo mundo quer te ver, você vê todo mundo, vai em todas as festas, enquanto depois, cara, é cada um por si, volta à vida normal. A hora que você compra o chip de celular da Exatamente. operadora local lá, aí você fala, Não, aí cara, agora eu tô a gente vivendo de novo. chegou aí atrás de operadora, a gente voltou lá a pagar Vivo, Net. Conta de água, luz. Cara, foi o tempo da gente pegar, a gente comprou carro. Você tá zoando? A gente comprou um carro lá no Brasil, entendeu? Não foi um carro, assim, não é me gabar, não foi um carro barato, a gente comprou um carro blindado, porque a Tamires falou, se é pra gente ficar no Brasil, a gente ficar com segurança. Sim. A gente foi na blindadora, comprou o carro 0 blindado. Caramba. A gente voltou pra cá e o carro ficou lá, a gente ficou torcendo pra que o cara que ficou, a gente deixou o carro consignado na blindadora, fica torcendo pra que Pra ele vender.
E vendeu, graças a Deus, vendeu. Cara. Mas assim, a gente tava pronto pra ficar no Brasil. Eu falo que assim, pra mim foi uma experiência, assim, um crescimento absurdo. Realmente eu me encontrei lá. Até mesmo pra ver, assim, não é o lugar que eu quero estar. Assim, eu teria ficado lá, mas no momento não era o lugar pra eu ficar. Certo, Entendeu? Eu precisava certo. voltar. Hoje eu consigo ver que aqui, é igual eu falei, as opções que eu tenho entre Brasil e aqui, minhas, reais, hoje, aqui é melhor. Uhum. Então, assim, para os meus filhos, aqui é melhor. Hoje, aqui é melhor. Eu consigo proporcionar coisas para ele que no Brasil eu não conseguiria proporcionar hoje. Hoje. Então, assim, não adianta eu comparar a minha vida com a vida de uma amiga minha que tem 2, 3 empregadas domésticas, mora num apartamento de luxo, tem motorista, tem não sei o quê, porque Uhum. essa não vai ser a minha realidade voltando pro Exatamente. Brasil. Exatamente. Então, assim, o que eu posso proporcionar para os meus filhos hoje, aqui é melhor. Então, assim, esse tempo que eu passei no Brasil, eu tive que me redescobrir porque eu estava num lugar onde eu não tinha ninguém conhecido. Ninguém conhecido. Eu não conhecia a cidade, não era fã de praia. Tinha tudo, vamos dizer, para dar errado, né? E deu super certo. Então, assim, eu me reencontrei, eu fiz as amizades super legais lá. Pessoas, eu via a vida, eu via aquela ganância das pessoas, aquela coisa que eu não via aqui, porque eu estava fechada dentro de casa, entendeu? Não que o Toronto, o Canadá não te proporcione, a vida que eu estava vivendo aqui. Então, assim, eu vi das pessoas se preocuparem. Eu lembro a moça que fazia minha unha, aliás, um amor, tenho contato com ela até hoje, sinto muita falta dela, porque ela tinha um carinho absurdo. Ela estava fazendo cursos, ela começou como empregada doméstica, saiu do interior dos interiores da vida, sabe-se lá o que ela já passou nessa vida, e fez curso. Ela morava na casa dessa senhorinha, cuidava da senhorinha, ela saía para fazer os cursos gratuitos que a cidade proporcionava. Hoje ela faz cabelo, faz unha, Olha só. E assim, coisas que aqui às vezes você não vê, Uhum. porque tem o comodismo de ter um auxílios A, B ou C, não tem a necessidade, não tem a ganância da pessoa, Não tem enfim, ambição, vários né? exatamente. E no Brasil, por quê? Porque se ela não tivesse essa ambição, ela ia continuar passando fome. Exatamente. Entendeu? Então, assim, ela tem um espaçozinho dela, que ela aluga, a casinha dela, então eu acho isso fantástico. Eu falo assim, tá vendo? Essas pessoas me inspiram, entendeu? Porque é uma pessoa que, para muitos, o que ela tem não é nada, entendeu? E eu vejo ela como uma pessoa vitoriosa, eu vejo ela como uma pessoa incrível. E então, assim, eu criei laços lá, eu cresci muito, eu enxerguei coisas que eu não estava enxergando aqui. Foi fundamental, amava falar português para tudo quanto era lugar, amava ir na padaria na frente, que você tinha um bom dia, A você tinha não padaria eu sei o sinto quê. falta, Ah, meu não, Deus padaria é do uma céu. coisa, né? Padaria, Não vamos nem tocar. Viu? Padaria, Olha, pizzaria. padaria pra mim Padaria que e abre às pizzaria. 9 e fecha às 6, não é padaria, meu. Não, é umas Na coisas. boa, não é padaria. Restaurante fecha às 10. Assim, como Não, assim? não, Às 10 não a é, gente tá não pensando em é. sair de casa pra ir Na comer. boa, você sai, no horário que você tá trabalhando, a padaria tá aberta. A hora Ou que seja, você sai do trabalho, você a vai padaria pegar fechou. pão antes de sair, Já Tá era. não dá, fechado. tá fechado. Você vai pegar depois que você chega do trabalho, você come um pãozinho quente, não tem, fechou também. Porra, meu. Exato. Aí você vai no final de semana, compra, congela, porque é o que temos. Exatamente. Vou aprender a fazer. Não, tá aberto. É desse jeito. Tá aberto pra quem a padaria, cara? Fala a verdade. Os funcionários. Quem que vai numa padaria 9 to 5, cara? Que é o horário que você tá trabalhando? Ninguém. Exato. Só os Fornecedor. só os tiozinhos pau d'água, aqueles tiozinhos que ficam sentados lá no Brasil, que ficam com aquele copinho de requeijão, assim, sentado tomando cerveja desde as 7 da manhã na padaria. Exato, Só exato. esses, cara. Porque o resto muito não isso. tem como. Então, assim, eu falo que curti muito, foi muito bom. Não me arrependo, se tivesse que fazer de novo, faria de novo. Com toda certeza. Mas enfim, chegou a hora que eu tinha que voltar. Meu casamento estava em jogo. A nossa parte financeira do que a gente aplicou, o que a gente fez, não deu certo. E aí, voltei. Em fevereiro, numa época maravilhosa de Canadá. Que inverno. O pior grotesco. do inverno. Leia-se, pra quem tá assistindo, o pior do inverno. Não veio em fevereiro. O pessoal fala assim, não, dezembro é frio. Cara, você... Dezembro? Não. Não se esqueçam que o inverno começa tecnicamente 22 ou 23 de dezembro. Então você tá começando. Vir em dezembro não é referência. Não. Não é referência. Se você puder, não vem em fevereiro. Porque se tem um mês que massacre... Eu acho que é porque ele é mais curto. Eu falo assim, então,
pau. Vamos concentrar Exato, tudo vamos que dar tem o gásinho de aqui. frio ali. É verdade, é verdade. Enfim, voltei em fevereiro e voltei com outra mente, assim. Eu realmente estava, assim, com essa ambição. Eu preciso fazer alguma coisa, eu quero ser alguém, eu quero ser. Não quero me perder de novo. Então, isso era muito importante pra mim. Matriculei os meninos de volta na escola, foi super tranquilo. Tem gente que pergunta foi super tranquilo, tanto no Brasil quanto aqui. Uhum. Não tive problema. E aí, vamos fazer o quê? Né, Exato. Juliana? Você com tá essa fora do responsabilidade de ter que mercado. dar certo dessa vez. Exato, porque psicologicamente falando, era uma pressão muito forte que eu falei assim, ok, deixei o Brasil. Aí assim, eu cortei Brasil, falei assim, eu preciso viver aqui. Tá. Eu só tinha as minhas amigas do grupo famoso WhatsApp, né? Brasileiro que é brasileiro tem 300 grupos de WhatsApp. Com certeza. E aí, assim, foi um pouco difícil, porque eles continuam se reunindo ali, aí você começa a cair naquela coisa de novo, eu não tô. Então eu comecei a criar as raízes aqui. Então a gente começou a procurar, tipo, eles voltaram pro futebol daqui. Procurei, não, vamos participar. Não via graça, Chegaram ser bem craques. sincero, né? Já chegaram passou. craques, passou Exato. pelo moedor do Brasil ali, chegou craque aqui já, cara. Chegou aqui dando um totalzinho por trás. Já chegou dando rolinho nos caras, os caras não entendiam Isso, nada do que tá acontecendo. gente, Que o meu tecnologia é essa? filho- Eu não deveria nem falar isso, mas o meu filho, eu não tenho nenhum vídeo dele aqui. Ele era expert no Neymar. De fingir que se machucou e enrolava, assim. Olha só. E ele enrolava todos os juízes. Porque aqui não tem esses, né, Não, essas não tem, coisinhas. Caiu, é né, verdade, né? E aí, assim, obviamente, no começo eu me assustava, no final eu já nem ligava, tipo assim, eu já sabia. E os pais, era engraçado que os pais que estavam ali, eles falavam assim, he's getting better. Olha só. Eu não sei se ele conhece essa palavra, deve conhecer, mas ele provavelmente não fala há muito tempo. Mas ó, qual é o nome dele? Leozinho. Expert na catimba. Na Catimba, catimba, exatamente. gente. Catimba, cara. É Catimba. o ato ou o efeito de você rolar no chão de maneira falsa. Os argentinos não sabiam o que a gente tá falando. Mas um abraço pra vocês aí, hermanos. Juro, gente. Apri do... Apri. Pri, você sabe o que eu tô falando. Você aí tem um argentino do seu lado, um abraço pro argentino, né? Porque a gente precisa marcar uma parrilha aí, uma com parrilha certeza. uruguaia, né? Olha eu dando fora aqui, ó. Mas beleza, a gente sabe o que é caatinga. A gente Caatinga dois não, é aí. catimba. Catimba. Caatinga é outra coisa, Caatinga parceiro. Não, eu sei o que é também, parceiro. Aqui no Canadá você aprende. Isso é outra coisa que, assim, gente, a gente começa a dar tantos Eu só me foras na divirto língua aqui, cara. portuguesa, vermelho, Eu só tá? me me divirto vai rir, aqui. mas tá ligado? Só A me gente começa a dar divirto aqui. tantos foras na língua portuguesa que chega a Só, ser é ridículo. verdade, Você fala assim, meu verdade. Deus. Aí, assim, você começa a dar fora na língua portuguesa e também na inglês. Sim, Óbvio. porque você fica Aí um você mix, fala assim, né? Jesus. Você fica um mix de coisa, é O verdade. problema é que no inglês, muitas vezes você não sabe o que você tá dando fora, né? E passa Às vezes despercebido. às vezes acontece de você não saber mesmo. É verdade, é Ô, verdade. Pri, mas e aí? E aí Pri você o quê, ô, rapaz? Pri não, eu falando da Pri, já tô dando fora aqui. Ô, Pri, ó, você tá falando de mim aí, viu? Vai dar um desastre essa Enfim. Um entrevista. desastre. Vamos retomar aqui, vamos chamar. Vamos voltar pro jogo. Vou deixar tudo rolando, só para as pessoas darem risada. Sacanagem. Né? Vou deixar tudo rolando. O Ju ia aí e falou assim: agora a Juliana tem que dar certo nesse cara daqui, não é assim, possível. o que eu vou O fazer? que você fez? Cri. Eu falei assim, meu Deus. Nisso, eu e meu ex-marido, a gente não se entendeu, então foi a parte, eu acho que mais difícil da minha vida, assim. Que igual eu falei, eu precisava muito e eu era uma pessoa extremamente apaixonada pelo meu ex-marido, assim. Eu falava assim, ele nem é bonito, vamos dizer assim, aparentemente falando. Em termos de cultura, não tem as melhores culturas. Na época que a gente casou, não tinha o dinheiro, a gente dividia o presunto, pão, presunto e queijo na padaria, a gente dividia porque não tinha dinheiro para comprar para os dois. E a gente construiu tudo do zero, né? Nossa. Então, assim, eu tinha muito valor naquilo e eu realmente, assim, era muito, 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 pra mim era muito importante e a gente não tava, assim, entendendo. E aí começou aquela crise, eu voltei, entre aspas, por você, a minha família É tá isso que eu ia te desmoronando. perguntar. Eu tô aqui sozinha e minha mãe é uma pessoa que bem típica brasileira, com background italiano. Então é assim, mãe, olha, eu briguei com fulano. Você está se separando, meu Deus do céu, meu Deus, o que vai acontecer? Você vai passar fome, seus filhos, o que vai drama, ser? né? Blá, 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 blá. Então assim, era uma pessoa que eu não podia contar muito, porque ela ia me deixar mais nervosa. Uhum. E eu não queria passar essa preocupação pra ela.
E ao mesmo tempo todo mundo te cobrando. E aí, como que você tá? E aí, se adaptou e tal, não sei o que. E você, sabe? Enfim, foi muito difícil. É, e realmente a gente teve um problema muito sério. Eu tive que chamar a polícia. Foi Caramba. bem Que ano cruel. foi isso, Ju? Foi em 2016. 2016. Eu fui em 2014, final de 2014, e voltei começo de 2016. Acho que foi 2013, fui no final de 2013 e voltei. Entendi. Foi muito difícil. Eu falo que, assim, foi onde, de novo, eu amadureci muito, cresci muito, Uhum. da pior forma. Mas não tinha mais um casamento. Ele descobri, ele estava cheio de dívidas. Aquela vida estável que a gente já não tinha mais. Eu tinha que mostrar que estava tudo bem para os meus filhos. Eu tinha que mostrar que estava tudo ok para minha mãe, enfim. Não queria passar essa preocupação para ela. Eu sou muito próxima do meu pai. Eu comecei a conversar um pouco com ele, da situação que estava acontecendo, mas ao mesmo tempo aquela coisa de vergonha. Eu falo que, assim, quem passa por um abuso, seja psicológico, seja físico, é muito difícil até você entender que você tá nesse abuso. Eu fui entender que eu estava nesse abuso depois que tudo passou. Então, assim, não sei por que os motivos dele, enfim. Hoje eu tenho zero contato com ele, com meu ex-marido. E foi no sentido que ele queria me ver na sarjeta. Ele falava que ele queria me ver passando fome, ele queria me ver passando. E era uma pessoa que, assim, fez o melhor pra mim e pros meus filhos. Então a gente tinha a casa que eu queria, o carro que eu queria, da cor que eu queria, do jeito que eu queria. E quando eu voltei, eu não estava Era esperando outra isso. pessoa. Exatamente. Não foi uma coisa que o casamento foi desgastando e não foi dando certo. Eu saí daqui, a gente se falava todos os dias. Ele ia pro Brasil, eu vinha pra cá. Eu cheguei, ele era uma outra pessoa. E aí, tava bebendo muito, chegava em casa muito bêbado, o carro todo batido, que, né, enfim. E aí, nisso, quando eu comecei a ver que realmente não tinha mais, a minha aceitação era muito difícil, porque pra mim o casamento era importante, eu não queria desfazer daquilo. Enfim, foram 3 anos, eu acho, 3, 4 anos nessa luta de briga, separa, e ele fazendo ameaças, que ele ia me deixar passar fome, e aí eu não tinha um emprego. Eu falei assim: eu vou realmente passar fome, né? Uhum. Ele não assinava, a gente tinha uma casa, ele não assinava a venda da casa. As leis aqui, eu não podia sair da casa, porque se eu sair da casa é abandono. Putz. Então, que pra mim eu acho um absurdo. E aí falava, eu tentava, e ele, assim, ele falava, ele me agredia verbalmente. E aí quando eu falava: então vamos nos separar, vamos vender a casa. Não, mas eu quero tentar. Então era Entendi. sabe Na aquela cabeça coisa. dele fazia sentido, mas ele estava fazendo meio que uma tortura psicológica com você. Muito, muito. E aí, assim, obviamente tive que entrar com terapia. Eu sou muito grata, eu falo que, assim, Caramba, que a minha história, terapeuta Ju. foi uma coisa, assim, que ela me tirou de nem no buraco, porque eu estava pra entrar no buraco, né. Então ela me tirou, porque eram conversas em cima de conversas, coitadas, assim, sabe. E ela estava no Brasil, hoje ela tá aqui, trabalha comigo. Que Olha só. beleza, ó. Que E legal. assim, ela é uma irmã pra mim. E assim, eu ligava pra ela altas horas dela, o marido dela me aguentando, chorando, desesperada, que eu falava pra ela, eu falava assim: eu vou passar fome, eu vou ficar na rua. E eu tinha muita insônia. Eu saía de madrugada andando, assim, eu andava horas e horas, ligava o pessoal do Brasil, lá de Vila Velha, que eu fiz amizade. A minha amiga, que é madrinha do meu filho, ela ligava todos os dias preocupada, porque aí o pessoal começou a ficar com medo do que ele poderia fazer em termos de agressão física. E pra essas pessoas de Vila Velha você abria tudo, porque você falou que pra sua mãe você Sim. poupava ela de Eu umas poupava porque eu partes, tinha muito medo, tipo assim, do quanto eu sabia que ela ia sofrer. Ela sofreu muito, depois, quando veio tudo à tona. E eu não queria que ela se preocupasse, porque pra mim eu ia conseguir solucionar isso, ia ter solução. Entendi. E aí, peguei diversas traições dele, Poxa, financeiramente falando, cartões todos torrados, no meu nome, queimado, sem crédito nenhum, Nossa. dívida do governo, tipo assim, uma coisa, se você E for, crédito aqui é tudo, né? pois Porque a sua reputação basicamente é o seu credit score. exato. Pra você conseguir qualquer coisa, né? Exatamente. E ou seja, você chegou aqui e essa surpresa de você não ter
credit score, você não, nem se você quisesse Nada, nem naquela cartão época de abrir sua empresa, crédito, você não ia poder. nada, eu não conseguia absolutamente nada. Então, assim, e assim, de sopetão, falei assim, gente, eu tenho que viver tudo isso, aceitar isso, sabe? E ao mesmo tempo, aquela coisa psicológica que você fala assim, não, mas ele não é assim, né? Ele não faria isso. Não, é viagem demais. Ou então, ele tá passando por um momento difícil, É, você você se pensa sente que você mil pode e uma mudar coisas, você ele, pensa coisa mil e assim. uma É. coisas, enfim. Aí ele, a gente, com a terapia, com os amigos, conversava muito. Aí eu comecei a ver que realmente podia ficar sério, porque aí começaram ameaças. Ele, por exemplo, ele se desfez do carro, eu não tinha carro. E em Vaughan você não é igual a Toronto, que você tem acessibilidade fácil com serviço público, né, transporte público. Então eu não tinha pra onde ir e vir, eu não tinha, eu estava presa dentro de casa de novo. Então eu não podia fazer um curso, eu não podia trabalhar, eu não podia fazer nada e eu estava presa dentro de casa. Aí foi que eu tive um casal de amigos meus maravilhosos que me emprestaram um carro que ele ia jogar fora. O carro. Era um carro, literalmente, com um papelzinho segurando o vidro Nossa, pra não cair. Você fala, você vive isso no caramba. Canadá, né? Você fala assim. No Brasil você ainda encontra umas cidades assim, dependendo, Então, mais fora de São assim, Paulo, uns bem quebradão, e mas ele falou assim: não, deixa, o seguro já tá pago, você fica aí com o carro. Então, assim, foi uma ajuda absurda para os meus filhos. Foi uma vergonha muito grande, porque o futebol deles era meio elitizado, então o pessoal chega com aqueles carrões, Porsche, as famosas vai. soccer moms, né? Com as Volvo, E a gente chegava com aqueles carros, assim. Então, assim, para eles foi muito difícil, para mim foi muito difícil. Obviamente, eu não tinha cabeça para ajudá-los, porque eu estava completamente perdida e o pai estava mais perdido ainda. Mas eu sou uma pessoa muito positiva, muito, muito positiva. Eu não sou aquela pessoa que você, ai meu Deus, tô morrendo aqui, tô não sei o que. Eu não sou esse tipo de pessoa. Então, eu sempre via, poxa, que bom, consegui um carro, tenho essa ajuda. Então, aí na época eu fiz um negócio de reformas de móveis com uma amiga minha que morava lá perto. Ela tinha uma nenenzinha linda, maravilhosa. E aí eu me apeguei muito, que me ajudou muito também. Então eu tive muita ajuda das pessoas próximas a mim. E minha mãe veio pra cá, ela fez de tudo pra conseguir. Minha mãe meio que se perdeu, porque ela também não se conformava, ela tinha ele como um filho. E ela queria a qualquer custo que a gente voltasse. Como ela não estava ciente de toda a história, fazia sentido na pra ela. cabeça dela que vocês Exato, pudessem tentar exatamente. consertar, né? Então, assim, foi muito difícil pra ela. Ela veio pra cá, a gente brigou muito, porque ela não conseguia entender o tamanho da situação que era, por eu não ter passado isso pra ela. E ele fazia a cabeça dela, não, ó, porque eu tô assim e tal, que não sei o que, enfim. Aí comecei a trabalhar com reforma de móveis. Eu nunca tinha costurado, nunca tinha feito nada. Ela dá curso, essa minha amiga, e a gente fez reforma. O marido dela sempre ajudou muito a gente, foi muito bacana. E aí até que ela foi e mudou. Ela mudou pra Barrie, que é 1 hora e pouco, pra quem não sabe, da onde eu moro. E aí, falei assim, de novo, e aí? Nesse meio tempo eu fiz uns cursos do governo, que aliás eu super indico pras pessoas, gratuito. Eu sei que tem cursos que é pra quem é permanente residente e cursos pra quem é canadense. Então eu fiz curso de garçonete, fiz curso de programas de computador. Eu falei assim, gente, eu preciso começar a voltar no mercado, eu preciso fazer um curso. Você precisa se encontrar. Eu preciso sair de casa, eu não posso ficar naquela coisa. E aí, ali daquele curso, eles me encaixaram num emprego que foi onde eu fui trabalhar numa seguradora para estudantes internacionais, né? Para seguro para estudantes. E aí eu fiquei trabalhando ali, eles precisavam que alguém falasse português, porque tinha bastante Tinha uma brasileiro. demanda, né? E aí eu comecei a trabalhar lá e realmente foi muito. Aí foi o auge da minha separação. Eu não tinha cabeça, eu chegava lá com os olhos tudo inchado, chorando, desesperada, e eu tinha que lutar com a frustração de estar deixando meus filhos sozinhos, que nunca tinham ficado sozinhos. Eu sempre fiquei com eles, e eles estão sozinhos. No verão, estão dentro de casa, porque eles eram pequenos, pequenos. Tinham seus 10, 12 anos, não ia deixar eles saindo, assim. Enfim. Vi que não era pra mim, acho que eu fiquei uns 2 meses, eu não conseguia, era muito pacato, era muito rotineiro, ninguém falava com ninguém, uma empresa super bacana, não era eu não me encaixava naquele perfil. E aí falei pra moça, falei lá com
com a gerente, com a supervisora, eu falei pra ela, falei assim, olha, infelizmente, eu tô passando por um momento muito delicado na minha vida pessoal, eu não tenho condições, eu não tenho cabeça pra vir aqui, eu não consigo. Aí ela me deu ainda uns dias de folgas, mas eu falei pra ela, "Ai, realmente eu não consigo." E aí eu voltei, fiquei trabalhando com essa minha amiga, não sei o quê. E aí, num belo dia, surgiu a ideia do Brasília Market. Que foi que eu falei assim, eu preciso fazer alguma coisa pra mim que tem que dar certo, não tem outra alternativa. Eu tenho que fazer dar certo, que vai ser a única coisa que vai me tirar dessa situação toda. Isso tudo aconteceu nesses 3, 4 anos. E aí, tava conversando com uma outra pessoa, e ela também tava nessa situação, que ela precisava fazer alguma coisa e tal. E a gente falou assim, então tá bom. Eu pensei até numa creche pra brasileiros. Eu tinha ideia de fazer uma coisa pra brasileiros, que eu falei assim, olha, quando meus filhos eram pequenos, eu não queria deixar eles no daycare, onde que eles Sim. não iam aprender a minha cultura. Então vamos montar uma creche top, sabe, assim, com pessoas, com professoras formadas, sabe, assim, a gente vai deixar tudo em português, para as crianças entenderem a nossa cultura, a comida vai ser brasileira, tipo assim, essa era a minha intenção. E aí essa moça, tive uma sócia no começo do Brasília Market. Ah, não, olha, mercado online e tal, que não sei o quê. E onde eu moro, em Vaughan, não tinha onde comprar produtos brasileiros. Toda vez eu Uhum. descia, igual eu falei, quando não tinha produtos brasileiros, eu pedia pra trazer dos Estados Unidos, a louca. Tá. Não gosto do arroz daqui até hoje, não curto o feijão daqui. Então eu descia pra Toronto e fazia compra, assim, de uns 2, 3 meses, porque eu já estocava. E era fácil de encontrar nessa época? Quando abriu o mercado, sim, sim, já era mais, não tinha nada online, eram só lojas físicas Mas eram os portuguesas. mercados. Ah, isso que eu ia perguntar. Portugueses, Português. é. Aham. E aí, falei assim, então vamos montar uma loja física aqui em Vaughan, vamos online. Aí, na época, quem estava dando assessoria pra gente, que foi que montou o nosso site, era um canadense. E ele falou assim, poxa, tá todo mundo saindo da loja física indo pra online. Pra que Uhum. vocês vão fazer o inverso? Vocês estão Lógico. começando com online pra ir pra uma loja física. E isso ficou, então aí a gente surgiu com o Brasília Market. A ideia do nome Brasília Market era mesmo para ser bem simples, Uhum. porque é fácil de memorizar, né? Brasília Market não tem, Não, né? o nome se diz por si só, né? É. Não precisa É. Você explicar o vende o quê, que né? é. Exatamente. Não tem. Exatamente. Produtos gregos. Exatamente. Não tem erro, é verdade. Super Então, autoexplicativo. então a gente criou isso, aí a gente foi, que eu já falei isso para as pessoas que me perguntam. A gente foi no City Hall, que é a prefeitura, né, da cidade. E a gente perguntou o que podia fazer, o que não podia, licença, o que a gente precisava. A gente abriu a companhia e tal, que não sei o que. Eles foram super solícitos, cursos, eles têm. Eu falo que esse apoio é rápido e de fácil acesso. Então, a gente criou, na época ela morava numa casa que não tinha o basement era alugado. E a minha casa, igual eu falei, era uma casa grande e tinha o basement que ficava ali desocupado. Era um basement porão, né, pra quem não sabe o que é. Uhum. Acabado, então era todo reformado, tinha um quarto de visitas e ele era bem espaçoso. Então eu falo que o Brasília Market começou era um walk-in closet, tinha umas prateleiras para os serviços, para os produtos secos, e no quarto, que era o quarto de visitas, tinham os freezers e a minha mesa. Foi assim que a gente começou, em setembro de 2017. E aí foi aquele negócio de começar mostrar que isso realmente era real, as pessoas não estavam acostumadas, que podia confiar, aquele negócio, né? Brasileiro, online. Até porque sempre tem. Provavelmente já existiam outros serviços parecidos, mas que talvez não imprimissem a qualidade que vocês estavam. Era uma coisa mais informal. Eu vou trazer. O cara traz embaixo do braço, sei lá. Ah, sim, isso, né? Então, acho que até por isso que tinha um problema de confiança, né? Sim, e a gente não sabia também onde a gente estava se metendo. Isso aconteceu muito rápido. Foi uma conversa que a gente teve, que a gente fazia caminhada das mulheres, e aí a gente sentou para conversar, e dali já foi. E é igual eu falei, eu não tinha tempo, eu tinha que fazer isso acontecer logo. E aí, enfim, ainda estava casada, né? E enfim, passando por toda aquela crise. E aí,
enfim, vamos fazer isso acontecer. Tinha essa sócia. Eu não sei se as expectativas dela era que as coisas fluíssem rápidas e tal, quer dizer, que obviamente não é assim. E aí ela pediu pra sair, que não dava pra ela achou que era, de repente, menos serviço, menos coisa, ela tinha uma filha pequena, tal. Aí ela pediu pra sair, e aí eu falei assim: "Meu Deus, sozinha". É, Tipo a assim, responsabilidade é minha. Que ano foi isso? 2018, logo no comecinho de 2018. Tinha uns 6 meses, mais ou Porque menos, a a empresa. gente fez uma encomenda com você e você foi entregar pessoalmente. E a gente ficou batendo um papo. Então, É. o pessoal E a pessoal gente, que você lembra, né? Foi em 2018, não foi mais ou menos? Que a gente tava atrás de Guaraná Diet. hoje temos, mas na época não. Então, não, mas vocês eram os únicos que tinham na época. Que a Então. gente, aí a Já gente tinha. encomendou e você foi entregar pessoalmente lá. A gente até ficou conversando depois que você foi Nossa, embora e falou assim: gente, "Meu, adorava olha fazer que entrega. barato", porque, tipo, ela faz tudo Tudo. na empresa. Ela que vai atrás, ela que entrega. Meu, isso é uma coisa que, Muito tipo, louco. pra você, a prova, é o atestado de que pra você não tinha plano B. Não tinha. Era isso. Não tinha. Você fala assim: vou tomar a unha, essa empresa, e vou fazer dar certo. Porque quando eu ainda tinha sócia, o marido dela ajudava bastante. Então, era mais ou menos em 3. Você podia contar com aquela terceira pessoa. Ela não tinha carro, o que dificultava um pouco, mas pelo menos a parte administrativa, e ela foi super proativa, tipo, não tenho do que reclamar. Mas quando ela saiu, falou assim: "Meu Deus, e agora? Eu tenho uma empresa, eu tenho que fazer decisões, eu tenho que não sei o quê". E, sabe, assim, e de novo os meus amigos me encorajando: "Você vai conseguir, você consegue, você vai atrás, você". Eu falo que, assim, eles são importantíssimos pra mim e até engraçado isso, que até com os distribuidores foi difícil, porque quando a gente chegou, 2 mulheres, né, que queira que não, há o preconceito. Abrindo um negócio inovador, que ninguém sabia no que ia dar, tipo, é mais uma louca, né. E várias distribuidoras algumas que a gente foi, nem abriram a porta pra, tipo, nem atendeu, nem respondeu, Nossa. sabe, assim, tipo. Então, assim, eu falo que, assim, as coisas foram acontecendo. Eu não precisei procurar, eu não precisei, óbvio, não estava acomodada, mas as coisas foram acontecendo, entendeu? Tipo assim, e por eu ser muito positiva, eu não vi nada como um problema de que, nossa, agora ela saiu, meu Não Deus, o que posso, vai meu ser? mundo acabou, Não né? era um ponto É. suficiente pra fazer você pensar em parar. Não, exatamente. Foram coisas que, assim, as pessoas, e eu escuto, assim, muitas pessoas, a minha terapeuta debaixo do braço ali, né? E assim, agora a decisão é sua. Então você não precisa pedir opinião pra ninguém. Se você quiser, não sei o que. Aí você começa, então tá bom, vamos ver os pontos positivos, e as coisas foram acontecendo. E aí, fui mostrando, então eu brinco que, assim, eu fazia um pedido de um fardo de água, eu não saía, eu tinha que acertar até os centavos. Eu não Tá. podia sair sem acertar os centavos. Você tinha que se mostrar. Exato. Hoje, assim, eles ligam pra perguntar se precisa de alguma coisa. "Ó, chegou o produto tal, te interessa?". deixando Então, aí. tipo, exato. Então, assim, isso é muito gratificante pra mim, não no sentido de importância, mas, assim, o que eu consegui conquistar com o meu trabalho, Entendi. entendeu? Ô, Ju, na época você foi pioneira, então, no Fui. aspecto de mercado brasileiro? Porque até então era Online, só. Quando eu cheguei aqui em 2011, era só português. Exato. Não Foi tinha, né, esse mercado que a gente já isso, conhece. mercado brasileiro e online. Então, porque a minha dúvida é o seguinte: quando você começou o Brazilian Market, já tinha distribuidores. Sim, Pra quem eles distribuíam antes? para os mercados portugueses. Mas Tá. eram Então já produtos brasileiros existia, também? Com produtos brasileiros. já existia sim. demanda, então, Já os existia. distribuidores já existiam. Já. Mas, pô, nenhum desses distribuidores falou assim: pô, não tem ninguém fazendo, por que eu não faço um mercado? O cara não teve essa visão? Olha, teve um que fez um mercado brasileiro, isso antes de eu ir embora para o Brasil, e não sei por que não foi para frente. Então, assim, a comunidade brasileira cresceu muito. É Isso como é a gente verdade. estava falando, há 10 anos atrás não era 1/3 do que é hoje, entendeu? Então, assim, a demanda cresceu. Tanto é que as distribuidoras hoje cresceram. As distribuidoras,
E não é graças a mim, é graças à comunidade que cresceu, que tem essa demanda. Uhum. Então, assim, eles conseguem trazer mais coisas, eles conseguem ter mais variedade. Então, isso tudo andou junto. Então, a comunidade aumentou, as opções aumentaram, as distribuidoras aumentaram, o número de distribuidoras aumentaram, o que é bom que tem aquela competitividade que faz você fazer um serviço melhor, um preço Exatamente. melhor, as coisas melhores. Então, nessa época eu trabalhava com 3 distribuidoras, se eu não me engano. Uma foi muito bem Que receptiva, eram tipo inespecíficas. Desculpa só te Sim. interromper. Não era uma distribuidora de uma coisa específica, uma distribuidora de arroz, uma distribuidora. Você tem Não, só distribuidores que são uma multiprodutos. Isso, só uma que é específica do forno de Minas. E as outras uma é até portuguesa e a outra que é brasileira. Entendi. Então, e aí são os produtos múltiplos e tal. E aí, assim, aquele negócio, eles também não me conheciam, né? Então, assim, tá bom, você quer tirar isso daqui, você tem que pagar, eu não te conheço, né? Uhum. Tipo, quem é você? Quem é Brasília Não tem Market? Quem camaradagem, Não essa. tem. Então, aquele negócio, você tinha que investir. Só que ao mesmo tempo, meu nome estava completamente sujo. Putz. Eu não tinha cartão de crédito, eu não tinha dinheiro, eu não tinha nada. Então, era assim, na Era a força loucura. de vontade mesmo. Exatamente. Ó, algum jeito a gente vai dar, vamos fazer isso acontecer, entendeu? Eu não tive tempo. O pessoal fala assim, mas não era isso. Eu não tive tempo pra pensar na realidade. Talvez se você tivesse tempo pra pensar, Não teria realmente você não teria feito. feito. Você sabe por Não quê? teria feito. Agora que eu tô vendo que é Não. loucura. Porque é o Super. seguinte, você tem um mercado português todo consolidado. E Uhum. o brasileiro, ele tá indo no mercado português. Talvez porque seja falta de opção, sei lá, mas você tem Não, quantos você tem mercados que se quantos mostrar, mercados né? portugueses você tem aqui hoje? Uns 5. Bastante. Tem Tipo assim, bastante. Tem. tem Principalmente Toronto, né? Toronto. Principalmente Toronto. E aí eu chegar do nada e falar assim, vou montar um mercado de produtos brasileiros aqui. Puta, é muito arriscado, porque você já tem todo Não, sem dinheiro, as sem empresas que fazem conhecimento. isso muito bem já, entendeu? E assim, muita loucura. Sem dinheiro, sem conhecimento, sozinha, se separando, com 2 filhos, tipo, sem família. Mas Tipo aí, assim, quando você para pra pensar, é loucura. mas aí tem um negócio Mulher muito, Maravilha, cara. Estamos entrevistando Mulher Maravilha aqui, ó. tem um negócio muito louco na sua empresa que eu acho que é isso que fez a diferença. Primeiro, sem contar que é o que tá por trás dos bastidores, que é a sua força de vontade, visão e garra e Sim. tal, mas o negócio de Brasília Market, cara, isso é muito forte, porque Super. o brasileiro, ele precisa dessa identidade aqui em Toronto, no Canadá, porque enquanto você tá indo no mercado português, no português eu acho também, eu acho também. A partir do momento que você Essa foi a traz um intenção. negócio, fala assim, não, onde eu tô indo é produto brasileiro, meu Brasileiro, amigo, não tem essa. Então eu Foi acho que essa. isso realmente, a gente tem essa necessidade como brasileiro, Não, pelo menos eu tenho. O viu? brasileiro Não, é bairrista. E- Ele e- gosta. sim, então. e eu sentia muita falta disso. Então eu queria proporcionar Até o que pela eu sua senti história, falta. né? Exatamente. Você- Então, assim, eu sentia falta de ter essas coisas, de achar. Nada contra os portugueses, pelo amor de Deus, não é isso. Porque a gente tá numa comunidade muito misturada ainda, e acredito que vai ficar assim. Uhum. Mas de você entrar e você sentir o que eu senti quando eu voltei pro Brasil. Eu estou falando português do Brasil. Uhum. Eu estou encontrando os produtos do Brasil no português. Então isso me acalmava muito. Então era isso que eu queria proporcionar. Então aquele atendimento que eu pensava, porque tem que ser inglês. Ok, a gente tem, começando a crescer, a gente tem essa outra dificuldade que o não brasileiro não fala português. Mas os meus clientes brasileiros, eu quero que eles entendam que eles estão num pedacinho do Brasil. Isso que é legal. E você sabe que isso a gente já não tem mais em mercado português. Eu vou falar assim abertamente porque não é uma crítica, é uma observação. A gente mora aqui nessa região aqui, é bem perto do Távora de Mississauga, Uhum. né? E lá eles vendem bastante produto brasileiro, enfim. Mas assim, toda vez que eu sou atendido lá, eu falo em português e as meninas que são já segunda geração de português respondem em inglês. Uhum. Então, além de eu não ter o feeling de me sentir um pedacinho do Brasil, como é o mote Sim. do Brasília Market, Uhum. e isso, os mercados portugueses não têm esse insight, então está se perdendo. As gerações que estão vindo de português já não falam mais Sim. português. Sim. E não fazem questão. Porque talvez, sei lá, para a cultura portuguesa isso não seja prioritário. Uhum. Mas para nós brasileiros, você ir num lugar e falar, oi, tudo bem?
Exato. E receber tudo isso é bem? diferente, Ou né? falar assim, oi, eu quero tal coisa. Você tem Oh, razão. it's $5. Não quero. Não é isso que eu vim Exato. buscar aqui, entendeu? É uma coisa Não é o que eu vim buscar. sentimental. É uma coisa Exatamente. sentimental. O inglês você vai aprender, você fala, porque você tá no Canadá, tem que. Não vai ser não dentro é do isso. mercado que você vai... Exatamente. É. Não é essa a proposta que a gente tem. Eu não tô lá pra te ensinar inglês. A minha proposta Ponto. lá é pra você se sentir dentro de um pedacinho do Brasil. Entendeu? É essa a nossa proposta. Então foi isso que, assim, a gente foi na época, igual você falou, né? Que eu fazia. Então, assim, eu fazia pedido pra distribuidora, eu colocava os produtos no site, eu fazia o preço, eu pagava, eu entrava em contato com os clientes, eu empacotava, eu fazia a rota e eu entregava. Então, assim, foi uma coisa assim, ridícula. Hoje eu olho e falo assim, como? Como eu fazia, né? Exato. Como? Mas é aquele negócio, tá no calor das emoções, as Não, coisas você vão acreditava no seu acontecendo. projeto. Exato. Ju, Vamos, é isso mesmo. entendeu? Vai acontecer. E aí, obviamente, que vai crescendo, você começa a ver, eu tenho que ter alguém pra me ajudar a empacotar. Eu tenho que ter alguém. Aí que você começa aquela encrenca que você fala assim, eu tenho que começar a passar o bastão pra outras pessoas, delegar, mas será que eu tô confortável? Leonina ainda. Será que vai sair do meu né? jeito, né? Leonina ainda que Então, gosta assim, das coisas mais centralizadas, exato, né? muito. Tanto é que a Fabi, que faz entrega comigo, ela fala assim, como foi difícil a Juliana do centro das coisas. E ainda é sabe? assim, viu, gente? Porque a Ju tá aqui do lado, que tá um olho no peixe, outro olho no Mais ou gato menos. aqui. Porque ela tá de olho de butuca ali no celular pra ver se tá tudo certinho. Porque agora a warehouse fechou, eu fico mais tranquila. E a Fabi, que tá fazendo entrega, não me ligou, então Tá tudo tá certo. ok. Mas tá ok. esse o padrão legal. de dedicação que o Brazilian Market entrega pra você. Por isso que se você tá aqui em Toronto e tá assistindo, meu, vai. Não, e assim, a gente é Só muito vai. aberto no sentido assim, de críticas construtivas, a gente é muito aberto a isso, porque a gente não é o dono da verdade, a gente não é expert em nada. E assim, a gente quer fazer o melhor pro máximo possível. Óbvio, a gente não vai agradar todo mundo. Então, assim, quando a gente faz uma pesquisa, né, pra saber se o que a gente errou, o que a gente pode melhorar, quando vem esse feedback pra gente é muito importante, porque a gente fala assim, nossa, olha, gostei dessa ideia aqui, a gente pode melhorar, entendeu? Né, não tem como a gente agradar todo mundo, mas a gente quer melhorar, a gente quer trazer cada vez mais esse sentimento para as pessoas e a gente só vai conseguir sabendo da experiência de quem tá do outro lado, né? Uhum. Então, nessa época que eu fazia tudo, eu tenho clientes até hoje, e é engraçado que algumas mulheres que eu vi, por exemplo, grávidas, e aí com o neném agora, eu falei assim, olha, tô ficando velha, porque já participando disso tudo, assim. Que legal. Então, assim, é muito legal, e as pessoas vão, ou mas mandam um direct pra gente no Instagram, e falam assim, eu lembro, você fazia entrega, poxa, que legal, e viver essa vitória junto comigo é muito bacana. O pessoal brinca que meus WhatsApps, meus áudios, sempre dirigindo. E o GPS de fundo é clássico, não tem como. Olha que a gente tava falando disso agora. Que É clássico. ela mandou um áudio pra gente dizer que tava chegando e a gente ouvindo o GPS. Falou assim, olha, dá pra saber onde ela tá. Exatamente. Não dá assim, nem pra ela mentir. Fala assim, dá. não, olha, eu tô chegando. Assim, você está em cidade tal. Você não tá chegando, filho. Mas é bem isso. Então, assim, isso ficou muito forte. E as pessoas sempre, eu lembro que quando eu fazia entrega, aquele frio, neve e assim, a ansiedade bate e volta aqui, né, todinha. Teve uma vez que teve uma nevasca e aí as minhas amigas, você não vai sair pra fazer entrega? Eu falei assim, oi? Quê? Todo mundo, Tô no Canadá, né, tipo 5 clientes. Todo mundo me esperando, é ruim, hein? O que eu fiz? Fiquei parada, 2 horas e tanto, parada, atolada na neve. Voltei com todas as cores. Mas eu tentei. Mas Ju, mas eu acho que isso diz muito sobre a sua personalidade. Porque, do contrário, você vê as pessoas que falam, mas você vai fazer entrega. Você acabou de dar no seu depoimento que, assim, não importa se é 1, se é 2, se é 5, se é 10 ou se é 30 clientes. Entendeu? Eles são seus clientes e você vai tratar eles da melhor maneira que você pode fazer. Eu falo isso muito. Entendeu? E essa é a receita do seu sucesso. Eu passo muito isso para as pessoas.
vão ter comentários aqui, se Deus quiser, das pessoas que trabalham comigo, elas podem confirmar isso. O pessoal, principalmente quando começou a entrega, eu tive que passar isso para outra pessoa, era o meu maior medo, que foi a última coisa que eu fui contratar, porque era a cara do Brasília Market, é um mercado online. Então, eu não tenho a loja, hoje a gente tem a loja física, mas eu não tinha loja física. Então, a experiência que o cliente vai ter é com a pessoa que está entregando. Então, assim, quando eu comecei a contratar, e eu falava muito para eles, eu falava assim, olha, o seu problema é ficar dentro do carro. Então, assim, eu fui fazer muitas entregas chorando, desesperada, porque eu estava passando uma situação muito difícil pessoalmente falando. E eu chegava, limpava o rosto, entregava feliz e Tá tudo contente, bem. tá tudo bem, porque ele não tem nada a ver com os meus problemas. Os meus problemas eu resolvo com meus amigos, com terapia, em casa. Então, eu sempre fui muito forte nisso. Então, eu quero e falo isso direto, até mesmo hoje que a gente está aberto ao público, as meninas que atendem, o número que a gente recebe de feedback positivo nisso é incrível. Problema todo mundo tem, a gente sempre Lógico. vai ter. Mas assim, é com sorriso, é ajudar a pessoa. Já teve senhorinha que ela ia lá na loja, a gente ainda nem estava aberto, era só o warehouse. A senhorinha falou assim, a gente fez um café, ela sentou ali, ficou conversando, entendeu? Eu quase não gosto de falar. Eu falei assim, gente, eu esqueci que eu tenho que trabalhar, tipo, Ô, sabe? Ju, e o seu mercado, o seu negócio, ele é muito delicado porque você traz o Brasil para perto das pessoas, Sim, né? Então, quando a pessoa tá esperando um Guaraná Diet, é porque ele não achou aqui e ele tá com saudade. Você trabalha muito com Dentro expectativa, né? dentro É. de tantas opções que você tem aqui, né, parceiro? Mas você queria um Guaraná Diet. Não, era o e ponto diet, porque final. é o que a Tamires gosta. Ela tem o Guaraná normal, mas ela gosta do diet. Então, Não tem jeito. você Agora, acaba então, mexendo. quando ela quiser, você me liga, que a Não, gente já- dá um jeito porque de chegar Você muito sabe que rápido. grávida é um Porque, perigo. Grávida é um perigo. Eu não quero É. filho sendo cara de Guaraná, não, Não, parceiro. velho. Guaraná, ainda Cara- de Guaraná é beleza, mas a pessoa traquina, se É. vai ser. Não, cara de Começou isso. traquinas é foda. Existe o risco. Existe o risco. Então é muito delicado isso, porque você não tá trazendo só um produto, você tá trazendo A experiência, né? É. da pessoa. Eu lembro que quando a gente ia pedir as coisas, a gente acabou de chegar, dá aquela vontade de, eu tava com vontade do pó de café tal, ou pão de queijo tal, ou um kit feijoada que a gente já comeu. Então você traz a experiência para dentro de casa, que é o que te conforta. As Exato. pessoas que estão no Brasil, às vezes, não têm experiência, não têm a noção daquilo que a gente tá falando aqui. É verdade, só vivendo. É É vivendo. só vivendo que quando você vai no mercado e você não acha, ou quando você acha mesmo, eu cheguei no mercado português, aquele que tem na Dandas, aquele grande, no Frios, né? No Ele- Frios não é português, Não, mas ele é uma tem rede que tem uma. Ele Ele tem tem uma uma- seção, é, ele tem uma é, seção é. portuguesa lá. É. E aí a gente achou alguns produtos brasileiros lá. Você passa na gôndola, caramba, eu conheço isso aqui. Você fica super Não é um feliz. negócio diferente, é um negócio tão tipo, bobo, mas tão bobo. É. É. Então, E é isso que a gente, tipo assim, é uma responsabilidade muito grande. E assim, é igual eu falei, foi crescendo, eu tava sozinha, sem experiência nessa específico nisso. E ao mesmo tempo, assim, era inovador e você tinha que mostrar serviço 100%. Então, obviamente que eu não tinha como atingir isso, hoje eu vejo claramente. E eram várias frustrações. Então, por exemplo, às vezes a gente falava que ia chegar, sei lá, às 3 horas da tarde, a gente chegava às 4, a pessoa respondia pra você, porque é um absurdo, tinha que ser brasileiro, vinha com aquela coisa Meu toda. Deus. Gente, eu chorava, minha terapeuta que falava assim, e assim, Meu Deus. só que é uma coisa que você não tem como mudar as É, pessoas. esquece, Então né? Você não vai você agradar tem que todo se mundo nunca, Exatamente, nunca. você tem que se fortalecer. É. Então, assim, eu tive que começar a me fortalecer para lidar com essas críticas que nem sempre são justas, sabe? Que às vezes eu falava assim, gente, você não sabe o que eu fiz para conseguir chegar aqui. Eu nem tô recebendo nada de lucro porque deu tanto erro lá atrás. Uhum. Mas assim, eu vim honrar, entendeu? Só que a pessoa não quer ouvir isso, entendeu? É. Então, assim, outra, não tinha dinheiro para investir e poder fazer as melhorias que hoje a gente consegue fazer. E as pessoas criticando como se fosse assim, você tem que ter um aplicativo para entrega, para não sei, como se fosse Pumba. Sim, vou criar um Né? aplicativo Falei assim, eu não sei nem se eu vou conseguir comprar o próximo fardo de Guaraná, como que eu vou, entendeu? Então, assim, Entendi. e obviamente você não tem como se expor desse jeito. Então, assim, foi muito difícil no começo, mas como eu falo, assim,
a maldade, né, o sacrifício faz você crescer, o sofrimento te amadurece muito. Então isso serviu para eu amadurecer, para eu crescer e, obviamente, tornar o que está tornando, o que vem crescendo e aprender a lidar com essa situação. Então, por exemplo, a gente tem clientes que às vezes reclamam de alguma coisa e você está tentando mostrar, olha, não é assim, deixa eu te explicar meu lado e a pessoa não quer ouvir, você já sabe que você não vai ali, você não vai conseguir ganhar. mudar a pessoa, Então, Se a assim, pessoa você não tá disposta a ouvir, a ouvir. é Legal, verdade. legal. É isso aí. Parceiro, mais alguma coisa que você Eu queria queria perguntar? só saber do projeto, além do Brazilian Market, você tem algum outro projeto que a Juliana ainda quer fazer tal coisa, de Olha, realização aqui no Canadá? tenho. Eu falo que assim, o Brazilian Marketing é meu profissional, mas o que eu queria do que eu passei na minha relação e entender do quanto foi abusivo, o quanto eu tive suporte pra conseguir, eu falo assim, vim de uma família boa, de base, de educação, graças a Deus nunca me faltou nada, não era que sobrava, mas também não faltava. E isso obviamente me ajudou muito, e eu lembro de sempre julgar as pessoas, quando você via aqueles casos de mulheres que foram espancadas, de mulheres e voltam para o marido. Mulheres: pra que tá voltando? Tem que apanhar", né, aquela mentalidade chucra nossa. E quando eu passei por isso, eu me falava assim: "Gente, eu tenho estudo, eu tenho base, né, eu tenho uma cultura, eu tenho um conhecimento e não consigo sair, é um ciclo vicioso, você não consegue sair. Quanto mais as pessoas te pressionam, mais as pessoas te julgam, mais você afunda". Então, assim, é um processo muito doloroso para todo mundo que tá ao seu redor, é um processo muito longo e, assim, as pessoas precisam de ajuda. Então, assim, trabalhar com essas pessoas que estão fragilizadas, que se sentem menor são pelos outros, né, os outros Inferiorizadas, né? exatamente. É assim, essa pessoa ela precisa de muito colo, essa pessoa não é fácil. Vai lá e denuncia. Você tem o suporte no Canadá. Não é assim, Não é não é simples, essa mil maravilhas. Eu cheguei na polícia, a polícia falou assim: "Mas você mora com ele". "Tá, eu moro com ele porque se eu sair de casa, eu perco o direito da minha casa". Uhum. E eu não tenho marcas físicas, você mostrar o abuso emocional é muito Como é que você difícil. mostra, né? Exatamente. É o pai dos seus filhos, é os seus filhos que estão ali chorando. "Mãe, não denuncia o meu pai". Então, assim, você lida com um monte de sentimentos. Então, assim, ter um projeto social de ajudar, assim, sabe, as mulheres que precisam de ajuda, não sou a última, infelizmente. Não só para brasileira, mas Não só para como brasileiro, tem muitas pessoas, quando você olha, você vê, assim, o tanto de abuso que as pessoas passam e que passa despercebido, entendeu? E quanto mais a pessoa tá na crise, mais ela se afunda, mais ela então, assim, ter essa ajuda, a princípio, obviamente, pra nossa comunidade, porque Tá. eu adoro estar nesse contato de brasileiro e tal, que não sei o quê. Mas assim, de ajudar, se você tá ilegal, se você isso ninguém pode te desmerecer, se você não é legal. capaz de fazer tipo assim, ninguém merece e ambas as partes. Sim. Eu tenho 2 filhos, eu falo isso direto pra eles, não me interessa, se você tá com uma pessoa na rua, você não é melhor que ninguém. Eu hoje, as pessoas pedem ajuda no direct, as pessoas: "Você vai ajudar?". Eu vou, porque eu tive muita ajuda. Eu não o Brazilian Market, minha cara tá lá, acaba sendo a cara do Brazilian Market, né. Tanto é que muita gente me chama por Brazilian Market, não me chamam de Juliana. Legal isso. As pessoas às vezes chegam lá e falam assim: "Ai, você tá aí?". Eu fico assim na parte de cima, eu falo assim: "Eu tô, eu trabalho aqui". Não é Né, só a fachada, né? né. Então assim, as pessoas: "Ai, que legal e tal, eu assisto, você tá sempre comendo". Eu falo assim: Então, né? né. Pode, continue mandando, pode mandar, a gente adora, não temos problema com isso. Aham. E aí, assim, é nesse sentido da gente tá mostrando e ver que, assim, aquele rostinho que tá ali, não foi da noite para o dia que aconteceu, passei por os momentos ruins, pessoas passaram por momentos piores que os meus, mas vamos tem a luz no fundo do túnel e depende muito de você, da sua ajuda, do apoio, então eu tenho muita vontade de trabalhar com isso. E com idoso, não sei porque eu tenho um carinho muito grande por idoso, eu acho muito fofo mas isso eu vou deixar um pouquinho mais pra Não, frente. mas é muito Legal. bacana, muito Eu bacana. acho muito, muito É legal. A muito gente maneiro. ajuda hoje o autismo, as mães de autistas,
e em Toronto. São algumas que foram absurdamente largadas pelos maridos porque o filho tem autismo. Outras que não tem, né? É um trabalho full time. E então a gente ajuda, a gente manda alimentos e elas ficam, ai, não, eu falo assim, gente, olha, o que precisar, você pode ter certeza, porque assim, de novo, eu acho que é o jeito que eu tenho de retribuir a ajuda que eu tive lá atrás. Eu tive muita ajuda, muita ajuda. Então, todo mundo que vem a gente pede ajuda, doações, a gente sempre faz, lógico, infelizmente não vou salvar o mundo, mas assim, o que a gente puder fazer, quem precisar, pode entrar em contato com a gente, que ninguém vai passar fome. Isso a gente, Legal, com legal. toda certeza, a gente garante Cara, isso. bonito isso aí, viu? Não, é sério, porque. Não, mas é bonito. Eu queria que você voltasse pra me contar desse projeto quando ele tomar corpo. Com certeza, com toda certeza. De verdade, com fala toda aí, parceiro. certeza. Porque eu acho que o que falta aqui no Canadá, eu sempre falo isso, falta essa rede de apoio. Falta, Pra e eu tudo. sofri muito isso. Eu tive rede de apoio que não estavam aqui, a maioria não estavam aqui. Tinha uma pessoa fisicamente aqui, e era tão legal que a minha amiga e irmã estava no Brasil e ela ligava pra essa minha amiga aqui e falava assim: ah, então abraça ela por mim, ela tá precisando de Olha um só, abraço. E aí, então, assim, são coisas muito pequenas. Ter um carrão, ter uma casa, é muito legal. Eu falo que eu já tive isso. E é gostoso, não vou mentir. Só que eu perdi isso da noite pro dia e eu vi que a minha felicidade não dependia da casa, não dependia do carro. O meu carro não ia tirar esse meu sofrimento, mas a minha amiga, com uma fatia de bolo, eu tinha uma amiga minha que trabalhava na padaria, ela passava de volta em casa, deixava um pão amarrado, um saco de pão, sabe? Isso não tem dinheiro Não que tem, pague, né? não tem. Então, assim, eu acho que o jeito que a gente tem de retribuir, talvez eu não possa ajudar financeiramente aquela pessoa, mas eu posso ajudar com um copo de água, eu posso Só de ajudar escutar, com. né? A pessoa, né? Só Exato. de ouvir Você a palavra. pode. A moça que faz o bolo pra gente, outro dia ela me deu uma flor, assim, do nada. Ela trouxe uma flor e ficou até ali na minha mesa. Eu falei assim: olha que coisa mais bonita. Ninguém, eu não vou ganhar nada com isso, mas assim, o gesto é muito bonito. Então, como eu falo, sempre ver o lado positivo e eu quero passar isso para as pessoas. Então, assim, volto a repetir, quem precisar de ajuda, de um apoio, seja por uma conversa, se a gente brinca, tem sempre café lá para as pessoas, tem um pão de queijo, vá lá, respira. Ninguém tá sozinho aqui, a gente vai passar pelo inverno agora, a gente sabe que pode ser, né, muito difícil para as pessoas. E assim, paralelo ao business Brazilian Market, óbvio que eu não posso ajudar todo mundo a entregar tudo ali de graça, não existe isso, né? A gente trabalha com ele, mas a gente já conseguiu. A gente conversava com a distribuidora. Ai, olha, acabou de vencer, manda a caixa, a gente distribuía para as pessoas. Então, assim, o que a gente puder fazer em ajudar, a gente ajudou instituições. Eu fui no Costco, comprei produtos gigantescos. Eu falei assim: olha, entre eu dar um arroz brasileiro que é importado, com o preço do que eu vou gastar do arroz, eu posso comprar 10 quilos do outro. Tem problema? Não. Então a gente comprou sacos e sacos. O que a gente puder fazer, ajudar, né, com certeza a gente tá de portas abertas. Muito bonito, E cara. pra quem quer chegar no Canadá agora, eu queria que você falasse aí pra eles onde é que eles acham o Brazilian Market. Vamos lá. Fala Na rede social, aquela câmera bonita ali, ó. O Brazilian Market é super fácil, como fala o nome, né? brasiliamarket.ca é o nosso site. Lá tem todas as informações. E estamos em North York, colado a Toronto. Quem tá aqui já sabe, é Kew Street e Finch Avenue. Tem uma estação de metrô ali pertinho. 101 Toro Road. Toro, esqueceram do U, né? Ia ser mais fácil se tivesse um U, né? Pô. Toro Road, Unit 14. Eu vou colocar o endereço depois do Brazilian Market. Eu ia falar assim, da Brazilian Market. Já tava chamando a Ju do Brazilian Market. Vou colocar o endereço lá do Brazilian Market e vou colocar também as redes sociais. Redes sociais também. O Instagram, né? Aí as pessoas podem acessar o seu pool de produtos e talvez até bater um papo com a Ju aí, que ela tá muito disponível sempre no direct. E é isso aí, parceiro. É isso aí. Mais um dia, mais uma honra estar do seu lado, parceiro. Mais um dia, cara. Até arrepiou aqui, ó. Até arrepiou hoje. Pronto, é isso aí, cara. Quem que será que fala isso, né? Roubei sua frase. Tudo maluco mesmo, né, Tudo cara? maluco, cara. É isso aí. E olha, assim, minha mãe que não ouça, eu sei que minha mãe e minhas tias assistem,
Foi do caralho essa conversa. Nem a minha mãe, porque ela não gosta. É. Não fui eu, mãe. Dona Regina. Dona Regina. Desculpa aí, Dona Regina. É. Mas foi eu que Não, falei, não foi mas sua filha, não. Sacanagem Eu falar do agradeço. caralho. Né? Foi do cacete. Né? Foi muito bom. Foi muito bom. Obrigado. Eu viu? agradeço, desejo sucesso a vocês. Acho muito legal isso. É uma rede para você mostrar os serviços brasileiros que têm crescido cada vez mais. E às vezes a pessoa se sente tão desmotivada e de repente assistir e falar assim: poxa, olha, É. né? Não, Eu e consigo. 1 minuto ou 30 segundos do que a Ju falou aqui pra vocês Você transforma é o a que vida. vai você transformar. Às vezes é o que define, parceiro, se a pessoa volta pro Brasil ou não. Às É. vezes uma palavrinha do que ela dá aqui de conforto, a pessoa, caramba, é assim mesmo, Canadá é difícil mesmo. É uma inspiração, talvez uma profissional de sucesso, igual ela tá aqui contando a história dela, você vê nome sujo, não sei o quê, como é que essa pessoa conseguiu erguer e fazer, trazer ser uma possível. empresa? É É possível. possível. Exatamente. Sim. Então, por isso que é interessante a gente trazer a história de pessoas de sucesso aqui, pessoas que querem Com vencer, que certeza. venceram. E é isso aí. É E que assim, o- continue lutando, acredite no seu potencial, trabalhe honestamente, entendeu? É um caminho mais longo, né? A gente sabe disso, É. mas ele é mais duradouro. Então, Uhum. assim, faça as coisas vão acontecer. A partir do momento que você pensa positivamente, que você acredita nas pessoas, que você vê o lado bom das coisas, mesmo quando as coisas ruins estão acontecendo, eu falo que hoje o que eu passei foi importantíssimo para eu ser quem eu sou hoje. Então, Uhum. eu tenho que agradecer pelo que eu passei, porque me fez hoje a pessoa que eu sou e eu sou muito feliz com o que eu me tornei. Então, assim, dificuldades todo mundo passa, não deixe de lutar, não deixe de acordar. Se você achar que é hora de você voltar para o Brasil, como eu achei, volte, faça o que você acha que é necessário para você. Não existe o lugar perfeito. O Canadá não é melhor que o Brasil não é melhor que o Canadá. Hoje o Canadá, para mim, é melhor. Há anos atrás o Brasil foi melhor. E assim a gente vai amanhã, posso estar na Inglaterra, posso estar em outro isso lugar, a aí. gente não sabe o dia de amanhã. Mas avisa pra onde você for. Bacana. Ah, com certeza, vou Brasília Market, vai junto. A gente vai chamar ela A de gente vai novo. chamar ela de lá, cara. De onde for, onde ela for, isso a A aí. gente gente vai. faz na TV. É, com certeza, a gente dá um Mas jeito. não tenho planos de sair. Legal. Mas é isso aí, o Ine é sobre pessoas. Então foi muito legal a sua Muito história. legal, a muito gente legal precisa sua história de disso. É vida. muito bacana, é muito bacana. Muito E- obrigado, né? É eu isso que aí, agradeço, parceiro. gente. E pra você que ficou até o final, agradeço sua paciência, porque a gente falou muito, mas a gente falou muita coisa importante. É isso Com aí. certeza. Então não deixe de dar o subscribe aí, né, parceiro? Dá um like. Dá um like, não esquece. Sigam o Brasília Market no Instagram também. A gente Eu vou faz deixar o bastante link aí embaixo. sorteio. Olá. Vocês vão me ver comendo 24 horas, 7 dias da semana. É Que isso eu não aí. trabalho, eu Para as fico lá pra pessoas que comer. gostam do MCast e querem continuar vendo esse tipo de conteúdo aqui, a gente precisa de vocês. Compartilhem esse vídeo com o máximo de pessoas que vocês É puderem. verdade. O Brasília Marketing também, gente, tem gente que sente falta dos produtos brasileiros aqui e tal, e a gente sabe o quanto que isso é importante pra gente, então vamos compartilhar o Brasília Marketing também, todo Com mundo certeza. ganhando aqui no Canadá. Exato. todo E mundo lembrando que assim, é feliz. um ato tão simples, né? De Pois é, compartilhar, de compartilhar. divulgar e ajuda Internet É tanto. exatamente isso que eu falo. Gente, não paga. É isso aí, É isso pessoal. aí, parceiro, obrigado, é É uma nóis. satisfação muito grande. Vamos sair daqui agora e vamos comer o quê? Ai, meu Uma Deus. macarronada com feijão, Ah, eu topo. parceiro. Eu topo. Isso aqui eu Vamos fico lá. com vontade agora. Top, por que não? Vai dar dislike isso aí. É isso aí, pessoal. Um beijo Valeu, pra até vocês. a próxima, valeu! Beijo, Fui. tchau.